Olá a todos que estão assistindo a gente. Meu nome é Bianca, eu sou assistente social, acompanho a equipe do Instituto Vitalério. Hoje a gente veio fazer um bate-papo, uma conversa com a Aline. A Aline é comunicadora, astróloga, fotógrafa, especializada em corpos femininos e vai falar um pouquinho para a gente da história de vida dela, da construção profissional e o que ela acha sobre a diversidade, se ela é importante, se ela não é importante. Seja bem-vinda, Aline. É um prazer ter você aqui no Instituto Vitaleri. A gente fica muito feliz com a sua participação. E queria começar te perguntando se você queria se apresentar, se você queria compartilhar a sua história, seus projetos, e como esses projetos se relacionam com esse tema, diversidade. Bom, primeiro eu quero agradecer ao Instituto Vitaleri pelo convite. Eu já acompanho o trabalho de vocês, né? Tenho uma grande amiga e parceira aí em muitas frentes que trabalha, que atua junto com vocês. E foi uma honra, né, poder ser convidada para fazer esse bate-papo, porque a diversidade ela faz parte da minha vida em tudo, né? Eu acho que foi a base da diversidade que me levou a ir direcionando a minha carreira para as coisas que eu queria fazer e que tivessem sentido para mim. Então, desde quando eu me formei em comunicação, há mais de 20 anos atrás, e quando eu fui entendendo, né, no processo da fotografia, o quanto aquilo era plural e o quanto aquilo agregava, não só as mulheres que eu fotografava, mas o quanto aquilo tocava em mim, eu entendi que tinha um caminho muito maior para percorrer, né, e muito mais coisa para poder explorar nessas mulheres, porque eu passei por muito tempo, né, por essas questões. A gente vem de uma sociedade que impõe um padrão, que quer colocar as pessoas numa caixinha e aí acaba acreditando que só existe aquele tipo de corpo, aquele tipo de mulher, aquele tipo de pessoa, e qualquer coisa que saia disso, você se sente errada, você se sente culpada e você tenta se adequar dentro disso. Então, eu acho que a diversidade em todos os âmbitos do que ela se apresenta e do que a gente pode buscar, ela mostra que é irreversível, né? Negar a diversidade é você negar a existência de outros povos, de outras culturas, de outras coisas que não são só aquilo que está dentro do seu mundinho bolha, assim, né? Então, eu acho que isso foi o maior caminho. Hoje, atuando nessa questão, tanto com a fotografia, quanto na parte dos cursos, das coisas que eu desenvolvo com essas mulheres, usando as ferramentas que eu fui trabalhando comigo, em terapia, em curso, em coisas que eu fui buscando, é porque eu realmente entendo que a diversidade é o único caminho seguro para que a gente consiga englobar todas nós e poder dizer que tipo, é tudo muito maior, sabe? Com certeza. E, Aline, fala pra gente, quando a gente toca nesse assunto, diversidade, nos ensaios, na sua vivência enquanto comunicadora, enquanto fotógrafa, você identifica algumas questões de saúde mental? Você consegue identificar alguma relação entre a diversidade e a saúde mental? O tempo inteiro. Eu acho que quando eu falo dessa questão de quando a gente entende que só existe um padrão, que só pode ter um jeito, você se amarra muito, assim. Eu, durante a minha vida inteira, tentei me encaixar em padrões pré-estabelecidos, né? Principalmente por essa cultura que as pessoas têm do corpo e de que só existe uma forma de você ser feliz. E eu esqueci as questões de saúde, inclusive física mesmo. Então, é sempre a melhor dieta, a dieta do vizinho, a dieta da sopa, querer caber no mundo do outro. O seio é grande, então vamos fazer uma cirurgia para diminuir, vamos mudar esse cabelo, porque esse cabelo não é o que as pessoas têm. E fui sofrendo com aquilo por um tempo, até encontrar, e hoje a gente tem, ainda bem, né, essas possibilidades de você, primeiro, seguir pessoas que fazem sentido para você e que podem te espelhar, né, coisas semelhantes, e dentro da minha vida, ter descoberto que tudo aquilo que diziam errado, né, não era errado, só era diferente, foi me fazendo cada vez crescer e entender mais. Então, hoje, quando eu encontro mulheres, a maioria das mulheres, quando me procuram, tanto para os cursos quanto para as fotos, a maior questão delas com o corpo é tipo, acho que não sei se já posso fazer, acho que eu quero esperar mais um pouquinho.
talvez perder uns 2, 3 quilinhos. Qual é a mulher que não quer perder 2, 3 quilinhos? E aí eu tenho que parar e entender dessa mulher qual é a bagagem, o que ela está carregando. A maioria das mulheres que eu acabo trabalhando com elas são mulheres que vieram de relações abusivas, seja ela com parceiro, seja ela da família, seja ela de qualquer exposição em que ela se diminuía muito. Então, tem que fazer um trabalho muito mais profundo. É o que eu sempre falo, fazer foto, seu celular vai fazer, né? O projeto que eu desenvolvo com as mulheres é que elas percebam que a foto é só um momento que vai cristalizar toda a transformação que ela está vivendo. Quando ela poder olhar para aquele corpo e perceber, tá tudo bem envelhecer, tá tudo bem, você vai ter uma dobrinha, você vai ter celulite. Se essa é uma questão muito forte, você já tratou isso em terapia, já buscou outras ajudas, vamos te mostrar que tem outra forma de você olhar para isso, né? Então, acho que eu sempre digo muito, somos luz e sombra. E às vezes você está olhando muito para a sombra, e se você joga a luz, né, ajusta ela no lugar certo, você corrige a alma, porque não é só uma questão de foto, né? A transformação que aquela mulher sai desse projeto. Quando eu converso, quando a gente vai fazer curso, quando eu vou fazer uma leitura de um mapa, qualquer dessas ferramentas que eu uso, né, para que as mulheres entendam que elas são muito mais do que um dia disseram para elas e fazer essa transformação, assim como para mim também ela é diária, é o que me motiva a falar, olha, existem possibilidades, porque quem já passou por depressão, eu acabei de sair de um processo de burnout, de ter ficado muito mal e de ter precisado, tipo, inclusive de medicação, porque de repente eu me vi livre. E aí eu não sabia nem o que fazer com o meu tempo, porque você está tão acostumado a seguir uma rotina que é imposta e que eu precisei me readaptar. Então, eu acho que enxergar isso, buscar outros caminhos, me redescobrir, me fez ser facilitadora de levar isso para outras pessoas e mostrar, é possível. Não existe só um caminho, não existe só uma forma, não existe só um jeito de se resolver, né? Sim. Muito, muito legal, assim, muito interessante. E como o seu projeto impacta na saúde mental, né? Não é a psicoterapia, a gente costuma falar muito sobre isso, né? Que saúde mental é um conceito amplo de saúde mental, né? Então, se você tem acesso a lazer, ao transporte, à habitação, se você tem o bem-estar físico, emocional, com o seu corpo, com a sua identidade, o tanto que isso causa bem-estar, né? Causa realmente são fatores de saúde mental que influenciam. E como que você enxerga, nesse sentido da saúde mental, relacionado com a diversidade, a questão do acesso? Acessibilidade chega para você assim, você vê que é muito inacessível ou que as pessoas ainda têm muitos tabus quando se fala de saúde mental, quando se fala de procurar ajuda? Qual que é a sua percepção? Eu acho que existem muitos tabus. Hoje, quando a gente fala sobre saúde mental, as pessoas, a primeira coisa que elas assemelham é, tipo, mas eu não sou louca. Elas não conseguem entender que a saúde mental está exatamente nisso, de você querer poder ir no cinema e você ir, de você querer poder só ficar em casa e você ter essa possibilidade de ficar, de você ter acesso às coisas e buscar esse acesso. Porque apesar de a gente viver em situações que às vezes a gente vai encontrar empecilhos, essas desculpas às vezes se acumulam para você não viver. Então, a minha atenção, tanto para mim, enquanto mulher, quanto quando eu trabalho com essas mulheres, é dizer, tipo, para, a gente não está falando só de você, eu não tenho condição de pagar uma terapia. Tudo bem, se o seu caso ainda não dá, apesar de existirem muitas possibilidades de forma gratuita, e se você tem, porque tem muito embarramento, acho que as pessoas, como já crescem com esse preconceito, vira uma crença limitante de que, tipo, se eu não fizer isso, então não vai resolver? Vai. Você pode ter fé, você pode dançar, você pode soltar o seu cabelo, você pode uma gotinha por dia, né? Do seu cuidado, de você olhar para você e você entender aquilo que você está vendo. Eu passei muito por uma questão de disfunção de imagem, assim. Eu tive um processo, tipo,
de emagrecer muito, mas assim, muito, tipo, só 30 quilos em 6 meses, e eu tinha uns 20 e poucos anos, porque escutei uma pessoa falar, eu tenho vergonha de te apresentar para os meus amigos porque você é gorda. Hoje, né, trabalhando todo esse processo, e quando eu olho para aquela Aline de 20 e poucos anos, eu falo, mas eu nem era, né? Tipo, hoje eu realmente tenho um corpo muito mais gordo do que eu tinha, mas eu fui entendendo com a maturidade, com a vida e olhando para isso de que um corpo é só um corpo. Se ele está saudável, se você está lidando bem com aquilo, e se não está, também existem possibilidades de mudar. Hoje eu me exercito pelo prazer do meu corpo, não é para buscar o que alguém disse, né? Então, ainda tem muito disso. As pessoas, quando eu converso, e às vezes eu percebo que tem muita mágoa, muita situação ali de coisas paradas para resolver, e aí você fala assim, bom, vamos fazer o seguinte, a gente faz a sua sessão agora, ou eu vou ler o seu mapa e ver o que está acontecendo aqui, vamos buscar sua deusa, vamos despertar as ferramentas que eu tenho hoje para trabalhar com essas mulheres, e aí depois a gente conversa. Se você não gostar do resultado, aí a gente revê, eu vou guardar o seu valor que você aplicou e a gente faz daqui a um tempo, quando você achar que vai estar no ponto certo. E quando ela se liberta disso, né? E ela dá esse passo, e no próprio processo de sessão fotográfica, que você tem uma coisa mais cristalizada, quando você tira 3, 4 fotos e você vira a câmera para a pessoa, ela faz assim, sou eu? E aí você faz assim, é você. Não, mas você está fazendo mágica. Não, eu não estou fazendo nada. Eu só estou mostrando que você é tão linda e tão poderosa e que isso se esconde atrás de muitas desculpas. Então, você venceu o seu primeiro tabu, que foi vir aqui. E a gente está fazendo isso. Então, desconstruir essas camadas que são impostas e que as pessoas ainda têm esse embate de levar que tudo, quando a gente fala de saúde mental, está atrelado a graus de loucura, porque nós mulheres, se a gente se posiciona, se a gente se altera, se a gente vai lá e diz a nossa verdade, é porque a gente é louca. E cria o hábito de, inclusive, rotular outras mulheres dessa forma. Então, o meu maior exercício hoje, não só para mim, que é desconstruir isso, é ajudar e trabalhar para que outras mulheres também desconstruam. Sim. E, Aline, para a gente já ir caminhando, finalizando, duas perguntas. A primeira, que está também ligada com a última, seria como essa vulnerabilidade social e econômica também, né? Como ela influencia no processo de adoecimento, de não aceitação, né? A gente sabe que o Brasil é um país muito desigual, e que isso produz e acentua ainda mais essas desigualdades e os fatores de risco para uma determinada população. Acho que a primeira coisa que todas nós precisamos é, é, tomar como nosso é informação, né? Hoje, ainda bem, né, que temos acesso a muitos canais de informação. A mesma pessoa que pode receber lá no WhatsApp o bom dia do grupo da família, ela também pode receber esse acesso de que é possível. E ir desconstruindo isso. Eu acho que os conteúdos que a gente pode começar a acompanhar e olhar para aquilo com carinho é de falar, não é. Porque tem muita gente que tem essa dificuldade, inclusive, de reconhecer essa vulnerabilidade dela financeira, porque ela falou assim, tipo, mas uma mulher que hoje, né, acaba sendo um arrimo de família, cuidar da saúde mental para ela não é prioridade. Então ela fica pensando, mas em que momento eu vou colocar isso? Mas eu não tenho da onde tirar. Né? Então, acho que processos e projetos, quando a gente vai dizendo é possível, existe um caminho, existe um valor social, existe uma forma gratuita, e desconstruir, né, esse preconceito que tem de que você só deve olhar para a tua saúde mental quando você está destroçado, e que a saúde mental tem que ser cuidada. É pinguinho, é todo dia um pouquinho, são várias mudanças. Então, eu, por exemplo, dentro dos projetos que eu desenvolvo, quando a pessoa chega para procurar e ela vai me pedir alguma coisa, primeiro eu tento entender qual é a realidade dela. Porque, às vezes, ela não vai ter a condição do que ela queria passar por aquele projeto, mas eu conhecendo a história dela, eu posso dizer, será que não dá para a gente adaptar e fazer aquilo acontecer? Para mim é muito mais importante transformar essa mulher, trazer para ela
esse resgate, esse olhar de um novo corpo, de uma nova mulher, de se aceitar e de entender o quanto aquilo vai valorizar para ela, em todos os pontos, porque quando você toma ciência de você, né, o processo dele, tanto de terapia, seja ela com psicólogo, seja ela holística, seja que a mulher escolher, mas quando ela se permite tirar esse bloqueio que foi colocado para ela, de que uma pessoa que procura terapia é doida, né? Quando a gente tira esse estigma da mulher e que ela entende que ela vai conseguir, inclusive, valorizar o tempo dela, o dinheiro dela, porque é muito complicado como as mulheres ainda têm dificuldade de assumir que ganham, às vezes, mais que seus parceiros. As mães que são solo, as mulheres que moram sozinhas hoje, cresceu muito, porque quando você vai ali mostrando que é possível e que ela vai ter uma rede de apoio, e a rede de apoio, eu falo o tempo inteiro, assim, é importantíssimo você ter uma rede de apoio segura, que você possa trocar. Não é que essas pessoas vão resolver o seu problema, mas elas vão te ajudar no direcionamento. E se você não fala, não tem ajuda. Então, qualquer tipo de iniciativa que a gente encontra hoje e que a gente consegue chegar para essas mulheres e falar, olha, existe um caminho e eu posso te ajudar, né, te levar nesse caminho, te mostrar que essa travessia vai acontecer e vai transformar a sua vida, ele é extremamente útil. Então, quando por isso que eu falo assim, eu acompanho muitos projetos, muitas mulheres, muitos perfis de que vão beneficiar isso, porque às vezes eu só vou partilhar essa informação. Olha, já seguiu? Porque hoje, como tudo para as pessoas é muito seguir, né? O Instagram está na palma da mão ali, as pessoas vão fazendo esse mundo girar, então eu aconselho, olha esse site, né? Segue esse perfil, presta atenção nesse projeto. Eu tenho nos meus arquivos, quando eu vou mandar as coisas para os meus clientes, lá uma listinha tipo, de locais que elas podem procurar, né? Para não entender, tipo, eu não tenho como desenvolver isso. Tudo bem, mas já procurou esses lugares aqui, né? Eu vou elencar ali, tipo, 10 opções, porque às vezes também não é porque é gratuito que você vai gostar da primeira pessoa que você vai né, trocar ali uma ideia. Então, existem possibilidades. Acho que mostrar para essas mulheres que têm escolha, que têm possibilidade, que o mundo não está trancado naquela caixinha ali que ela vive, quanto mais a gente falar, mais a gente apresentar, e mais projetos e mais propostas tiverem, é melhor. Porque a questão, principalmente depois da pandemia, com tudo que a gente está vivendo, a gente sabe que cada real que você vai investir, ele está sendo investido na sua vida, mas a sua saúde mental precisa estar em ordem, né? Sem saúde mental, você não consegue trabalhar sua vida financeira, você não consegue desenvolver mais nada, e aí você vai acumulando mais culpa, mais ranço, mais coisas, e aí você volta para um lugar de onde você estava saindo. Então, eu acho que hoje o melhor caminho é esse, é entender, tipo, existem possibilidades, e a gente tem que estar com os olhos abertos e procurando quem disponibiliza essas informações. Certo. Obrigada, viu, Aline? Acho que o bate-papo foi muito bom. A gente fica muito grata pela sua participação. É muito legal ter pessoas de diferentes áreas, né, que possam falar da sua perspectiva, porque a gente não sai do mesmo lugar. Consulte o Instituto Vitaleri, as nossas redes sociais e conheça um pouquinho do projeto que está sendo lançado. Obrigada, Aline, pela participação. Gostei muito do bate-papo. Acho que é muito importante o trabalho que você desempenha, né? E a gente agradece. Depois a gente manda o feedback e a arte para você. Ótimo, muito obrigada. Eu que agradeço mesmo, de verdade. É um projeto lindo e eu sou fã e continuo seguindo.